Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo sobre uma ferramenta, desculpa aqui, estou me agitando, sobre uma ferramenta muito interessante que é essa aqui, ó, é um Kinepex. Ele é, vocês podem notar aqui na posição do pivô dele, ele é de alta alavancagem, só que ele é universal, tá? Não é online, bem, como esse aqui, tá? Alta alavancagem. Então ele tem uma peculiaridade, tá certo? Deixa eu só achar aqui o meu... quando a gente quer encontrar uma coisa, a coisa não quer ser encontrada, assim mesmo. Mas enfim, vamos em frente. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar algumas coisinhas da Kinepex, né? A metalurgia da Kinepex, né? Vocês podem ver essa ferramenta aqui. Ela tem uma usinagem simples, tá? Só que é o seguinte, a Kinepex, ela mesma, tem vários procedimentos. A temperatura dela geralmente é óleo fluido, corrente, veloz, tá? Ao mesmo tempo que é de indução de alta frequência, tá? Aquela temperatura de indução, só que é resfriado a óleo em alta velocidade, tá? Depois ela tem múltiplos processos de revenimento, resfriamento gradual controlado, temperatura controlada para manter a dureza e ao mesmo tempo não fazer com que fique quebradiço a aresta de corte, que é exatamente isso aqui, tá, minha gente? E outra coisa, essa questão da Kinepex, ela não fabrica seu próprio aço. As pessoas não sabem muito bem disso, né? Elas falam da Kinepex, que o aço é isso, o aço é aquilo, só que o aço que atualmente ela está usando, primeiro que estamos numa época assim de renovação, de reciclagem, reutilização dos recursos que estão se acabando e tal coisa, e a Kinepex, ela usa então um metal, né, que é reciclado, mas de alta qualidade. Não é um material reciclado que nem de latinha de cerveja, é outra coisa. É feito em forno de arco voltaico. O que é um forno de arco voltaico? É um forno, né, geralmente revestido com pedra refratária. Em cima tem 3 eletrodos, tem uma entrada para onde entra o metal que vai ser derretido, tem uma saída embaixo que escorre o metal para uma panela, digamos assim, onde vai ser purificado novamente, tirar a escória, a sujeira, a impureza do processo de fundição, tá? Então os eletrodos lançam um arco voltaico de alta intensidade corrente, baixa voltagem, né? Mas é bem alta a voltagem, pois é baixa relativamente a amperagem, tá bom, minha gente? E o que acontece? Esse tipo de forno, né? O FAE, forno de arco elétrico, é um dos melhores que tem, mais econômico, porque não usa carvão mineral, então não há poluição ambiental, usa baixa voltagem e alta corrente. Então é um forno muito econômico e muito eficaz, que ele tira as impurezas e define muito claramente na fusão dele, na fundição dele, quais são os metais que estão ali, em que grau químico aqueles metais vão estar presentes no momento que eles forem passar pela fundição e depois essa purificação. Então você sabe exatamente o que tem dentro do aço. Esse é um ponto do forno de arco elétrico, que ninguém fala disso, né? Todo mundo faz vídeo por aí, ninguém gosta de estudar muito, mas fico falando, forno elétrico, é alicate elétrico. Não é um alicate elétrico, ele não é elétrico, veja bem. Ele é feito num forno de arco elétrico, tá? Um arco voltaico, sabe? Quando de um polo para outro forma aquele, né, arco voltaico, aquela corrente alta tensão passando, certo? Derrete o que tiver na frente. E é controlado a temperatura e a parte química, depois a parte de refinamento, tá? E esse aço otimizado, eles compram, né? Agora, ultimamente, eles estão comprando uma firma que está aqui de olho no estado, chama Green Steel, da Swiss Steel Group, tá? Desde dezembro de 22, é a primeira fabricante de ferramenta a adquirir esse Green Steel Primate Plus do grupo Swiss Steel. O nome do Green já tem um verde, já vê que ele é um metal sustentável. É uma reciclagem de alta qualidade, de alto nível, sem refugos, tá bom? Então, esse aço é feito em forno de arco elétrico, tá? Arco voltaico, né? O FAE. Então, com uma matéria-prima, né, muito refinada, e a Kinepex se vale desse metal, tá bom, mesmo? Esse é um dado que eu vou estar dando aqui da Kinepex. Depois eles passam o processo de usinagem próprio, né? Eles vão fazer os procedimentos de NC Machine, usinagem,
têmpera, tudo da sua maneira, mas o aço utilizado, ele vem dessa Green Steel, tá? Desde 22, tá bom? É bom saber disso, né? Que você sabe a origem é um material que é de alta qualidade, é feito em um forno de alta precisão, por isso que a Knipex é a Knipex, tá? Outra coisa aqui, por exemplo, quando você vê o pivô desse menino aqui, o que acontece? Bom, eu posso mostrar primeiro algumas fotos aqui para esclarecer uma questão primeiro, uma questão simples aqui que eu vou esclarecer para você. Todos os, aqui está, né? Vocês vão ver, todos os alicates, né, da Knipex, que são de combinação, ou seja, universais, tem esse pivô aqui, tá? Pivô, desculpa, tem esse mordente ovalado aqui, então é universal, é combinado, né? Aresta de corte, mordente reto e ovalado aqui, né? E tem vários nomes isso aqui, mas em todo caso isso aqui ele é adveio do alicate slip joint tipo Ford, tá? Ele adveio daquela ideia, mas é combinação e é de alta alavancagem. Você pode ver que aqui, né? Tá aqui, ó. Esse é um isolado. O que tem de comum isso aqui? É isso aqui, ó. Tem de comum isso aqui, ó. Que está escrito aqui. Cabo piano, 2 milímetros, corta fio piano. E esses tipo de alta alavancagem, lineman, que não é universal nem nada, não corta, tá? Cabo piano nem. Então tá aqui, ó. Tem esse aqui também, ó. Tá aqui, ó. Corta cabo piano 2,2 milímetros. Outro modelo também universal, tá vendo aqui, ó? Também, ó. Piano 2,5 milímetros. Aqui você vai ver aqui, ó, esse é o superior a esse aqui, esse é de 200, tá? Esse aqui é de 180, o meu. Também aqui tá, ó, cabo piano 2,2 milímetros. E o aqui que é o tal do lineman, sem ser universal, não tem aquele ovalado aqui, tá vendo? Ele não corta, ele corta cabo duro, de aço duro de 3 milímetros. Veja bem. Depois eu vou explicar por que acontece isso. É uma outra discussão que eu vou fazer no final, tá bom? Esse é outro dado aqui. Agora vamos falar da metalurgia, vamos ver uma coisa aqui, que eu vou falar sobre o pivô também. Esse pino aqui, essa punção aqui, já expliquei no vídeo anterior, mas eu vou explicar melhor hoje. Vocês podem ver que esse alicate, ele veio, né? Eu limpei ele como? Porque ele solta uma borra marrom. Por que quando você vê todo alicate, só você põe óleo ou querosene aqui, né? Óleo, alguma coisa aqui, para limpar o pivô, que sai sujeira, você começa a esfregar, começa a subir borra, sai uma borra marrom. Por que sai uma borra marrom? Porque quando faz a indução, né, a têmpera desses alicates Knipex, então a indução deixa alta temperatura, logo o óleo vem direto para resfriar rapidamente. E esse óleo entra aqui dentro em alta temperatura e queima um pouco. Então toda vez que você vê que um alicate sai esse óleo aqui meio marrom, tá? Não assim cor de ferrugem, mas um marrom assim meio caramelo. Esse marrom caramelo é o óleo de resfriamento da têmpera, tá bom? Porque na hora que depois que ele passa por um banho, não entra aqui dentro, né? Não entra aqui. Eles não fazem um banho colocando produto químico, mexendo, não. Eles fazem por fora. Então vai ficar isso residual no alicate. Quando chega em casa, uma pessoa responsável, o que faz? Pega, por exemplo, eu fiz a limpeza meu com o Ultra Pure. É um óleo sintético que usa para lubrificar pistão, né? Aquele pistão de trompete. Então, aquele espaço minúsculo, de alta, digamos assim, velocidade ali, né? E é um óleo de baixíssima viscosidade, quase volátil, e é sintético, ele não evapora, não seca. Então, ele fica muitos anos aqui dentro, principalmente que é um espaço confinado aqui, tá bom? Eu limpei ele, pode ver que já está na boa. Logo, desde o começo, ele faz isso, ó, né? Ele não tem esforço nenhum para abrir. Agora, veja bem, tome muito cuidado com esse negócio de abrir com facilidade. Primeira coisa que você tem que ver não é se ele abre com facilidade, você vê se ele você mexe assim, ó, faz assim, tenta sentir se ele está mexendo assim, se está com folga aqui. Esse aqui você pode fazer, não mexe 1/10 de milímetro, e no entanto tem essa leveza aqui, ó, e não tem folga nenhuma, apertadinho e faz esse movimento. Por quê? Porque se vocês notarem aqui, ó, não sei se vai dar para ver, aqui ele é redondo, o pivô aqui, o encaixe do pivô, vou mexer nele que fica mais claro ainda, dá para ver, né, redondo. Do outro lado, onde ele é preso, no lado contrário da aresta de corte, como é o manda figura, ó, ele tem um formato, não sei se está vendo, de estrela aqui, tá vendo? Para que ele não rode junto com esse cabo que segura ele, tá? Então ele está preso e tem esse formato de estrela aqui, star shape aqui.
Por que isso? Para que você tenha ancoragem em vários 8 pontos aqui, para que ele não rotacione junto. Isso aqui tem uma aplicação muito interessante. Vocês estão vendo que tem um pontinho aqui? Esse pontinho antigamente estava nas duas metades do alicate. Eles fazem esse pontinho aqui, centralizam o computador exatamente numa base, metade por metade, numa base, e fazem a punção aqui. Fazendo a punção, eles fazem o furo aqui. Eles fazem punção nas duas metades e fazem um furo para depois pôr o pivô. Depois que põe o pivô, eles novamente puncionam para ver se está realmente no centro o pivô. Tá? Então, para isso que tem esse ponto aqui. Isso aqui é como que chama quando faz isso? É uma verificação, não, como que chama isso? Bom, tudo bem. Né, uma forma de realmente verificar se está realmente no centro. Aí o computador vai dizer, se tiver algum desvio, aparecer na tela. Ah, está centralizada a punção, então ele está perfeito para sair para venda. Agora, por que ele é tão apertado, não tem folga, e é tão solto? Sim, pelo seguinte, que essa parte estrelada, aqui ó, ela é, né, feita em NC Machine, tá? Computadorizado, ele é usinado, quase nesse formato, um pouco menor. Depois vai para uma máquina que prensa esse pivô contra as duas metades, numa tensão que isso aqui abre e fica na medida quase perfeita aqui desse espaço que já tem anterior, então deforma o furo, tá, também, tá? Você pode ver que tem algumas irregularidades, porque deforma aquele furo que estava aqui, tá? Há uma deformação que prensa os dois, né? Ele pega o formato e isso aqui prensa essas duas metades, ao mesmo tempo mantém frouxo e mantém isso aqui bem sólido porque foi colocado com pressão. Então isso aqui abre assim. E o furo inicial, que é grande assim, ele fecha em volta da estrela por causa da prensagem. É assim que é feito isso. Tá? Então isso aqui não é à toa que tem esse formato de estrela, não é estético, não é por nada. É que no momento de instalação das duas metades, depois de feita a punção de verificação que está no centro, você prensa as duas metades, vocês entendem? Aí você vai pegar esse formato e não vai ter folga nenhuma, que foi colocado, né, numa temperatura que ainda deforma o metal, mas sem deformar de uma maneira escandalosa, tá? Mantendo sempre esse eixo, e se conforma, né, nesse formato de estrela. Tanto a parte dessa metade do alicate quanto o pivô. Então ele está sob alta pressão e solto, porque esse diâmetro aqui não muda. O que mudou aqui foi a deformação aqui controlada. Está controlada. É controlada a ponto que isso aqui expande, isso aqui encolhe, e chega no fim das contas, está perfeito, sem folga e solto assim. Solto, 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 solto. Tá vendo? Então, muito cuidado quando tiver muito solto e com folga. E se tiver solto e com folga, é que tem defeito na hora da colocação do pivô. Tá certo, minha gente? Então, outra coisa que eu quero lhes explicar, aqui, ó. Se vocês reparar aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Aqui nesse vãozinho aqui, ó, desculpa a tremedeira, acho que é a velhice. Tem uma parte aqui lisa, usinada dentro, não sei se dá para ver. Ali, tá vendo? Tem essa parte brilhante, ó. Tá vendo? Aqui dentro tem essa parte brilhante, do outro lado também. Tem essa parte brilhante aqui, ó. Aqui, ó, dá para ver a parte brilhante. Isso aqui é porque aqui tem uma plataforma circular de giro, para que essas duas metades não saiam do centro, não dê distorção nesse plano aqui de linear de movimentação, assim, não dê distorção. Então fica aqui, ó, aqui pelo fundo vocês podem ver, ó, tá usinado aqui dentro. Não sei se dá para ver aqui, ó. Luz, 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 tá vendo? Tá usinado aqui dentro. Aqui, ó, bem aqui, tem essa parte brilhante. Então tem essa plataforma, assim como esse alicate da Keiwa aqui, ó, tem aqui, ó, tem esse sanduíche com metal balístico. Tá vendo aqui, ó, metal balístico? Ele tá bem aqui no sanduíche. Isso aqui chama-se almofada de desgaste. Por quê? Ela tá presa desse lado de cá e solta para esse lado do pivô. Então o que acontece? Isso aqui, essa é uma plataforma daqui, tem as duas metades daqui perfeitamente usinadas para que essa arruela no meio, ela fique completamente plana e sirva, entendeu? Como um rolamento linear, vertical, aliás, um rolamento vertical, aqui, ó. Como se isso aqui servisse de rolamento para essas duas metades. Então, é uma suavidade o Keiwa,
por causa disso aqui. Tanto é que chama Smooth Rotation, quer dizer, rotação suave, porque está sobre uma plataforma giratória tripla, uma, duas, três plataformas giratórias, que está centralizado nesse entorno aqui, nessa periferia, para que não haja movimento nem assim, tá? Nem nessa direção e nem nessa direção. Está sempre no plano. Isso aqui, você entende? É uma evolução dessa ideia aqui, ó, da usinagem aqui, com esse pivô bem centralizado e com esse tipo de ancoragem, tá? Isso aqui é um outro tipo de ancoragem porque é cônico, é sob pressão também. E essa almofada no meio, ó, garante, ó, você não vê, ouve nada, não tem folga nenhuma, você garante uma movimentação que isso aqui, a Keiba fez testes, né, de 100 mil flexões de corte, em máquina, né, no firma, no laboratório, e não muda o corte, do primeiro ao centésimo milésimo, corte é igual, né, isso aqui não cria folga. Tá? Não nesse alicate, no anterior. Esse aqui então tem muito mais possibilidade. Por que eles fazem isso? Porque esse é para durar para sempre uma ferramenta. Para você não ter o problema de um desgaste a ponto de chegar um momento e começa a dar folga e começa a desviar o corte, começa a cantar, dá problema de túnel do cabo e tudo mais. Tá bom? Então isso aqui é mais uma referência que existe essa base interior aqui, ó. Essa usinagem interior, tá? Aqui, ó. Nas duas metades aqui, entre essas duas metades, que garante uma excelente centralização, mesmo porque é excêntrico, tá vendo? É redondo aqui, mas o pivô está avançado do que a da outra alavancagem. Então, para finalizar, vou lhes falar uma coisa. Sempre teve uma discussão, ó, eu vou mostrar aqui nessa tesoura aqui da Torfield, aqui vocês vão ver, ó, quando vocês forem ver aqui, ó, essa lâmina, ela tem, ó, tem essa continuidade aqui, e ela segue aqui para dentro, ó, dos dois lados. Quando você tira esse pivô daqui, esse parafuso, e vai afiar isso aqui, você tem que afiar essa região aqui também. Você passar isso aqui para deixar plano, para depois afiar chanfrado aqui. Você primeiro deixa essa parte de trás aqui, ó, plana, até onde vai o pivô, até aqui, ó. Até onde começa o plano, você tem que passar numa pedra, ou uma pedra, tá? E nos dois lados aqui, até aqui onde vai, inclusive a área que vai o parafuso, tá bom, minha gente? Porque quando você encaixa as duas, não tem folga e tem essa plataforma de giro, ó, que leva com que o corte, esse movimento, chegue até essa ponta aqui do corte, sem desvio nesse sentido e nem nesse sentido, para ter um corte perfeito. Então, isso aqui só para mostrar essa usinagem no interior, tá bom? Então vamos à discussão final. A discussão final é o seguinte, minha gente. Quando você tem a discussão do que os alicates de alta alavancagem, que quem inventou foi o Matias Klein, alta alavancagem, que é esse pivô avançado, que corta com mais facilidade. O que quer dizer exatamente esse pivô avançado, essa alta alavancagem? Quer dizer o seguinte, você vai ter mais potência de corte? Não é por aí. Você vai ter mais capacidade, vai cortar coisa mais grossa? Não é isso. Mais grossa não é um prego mais grosso, não é isso. O que isso implica é que como a alavanca é maior para cá, menor o esforço para cá. Quanto menor o esforço, menor a fadiga, menor o cansaço das suas mãos, menor, você entendeu? É o esforço mecânico. Isso que interessa é menos, não é porque corta mais, é porque faz menos esforço, é menos, não é mais. O importante é pensar em menos, por isso é que esse alicate de alta alavancagem, apesar de ser universal, esse aqui não corta fio piano, nem tampouco o seu similar da Kinipex corta fio piano, nenhum deles. Mas todos os Kinipex, isso aqui, olha o tamanho dele na minha mão. Isso aqui corta fio piano, olha o tamanho dele, cara, entende? Por quê? Porque é para mostrar que essa autoalavancagem aqui, nesse caso sim, isso aqui é para poder enfrentar as coisas mais duras, mas ao mesmo tempo manter o conforto da mão, né? Esse conforto de você poder, né, ter uma alavancagem que você faz menos esforço. E fora que aqui, essa dureza é 63 Rockwells por aí, porque é controlado, né? Aquela têmpera da Kinipex é a melhor do mundo, né? Então tem que você pode se dar o luxo de dizer exatamente quanto vai, se é 2 milímetros, se é 2.2, esse 2.2 para determinar num corte, não é qualquer indústria que consegue uma dureza Rockwell que consiga prever 0,2 milímetros, tá? Como a resistência que pode superar um pouco a mais do que 2.0 milímetros, 2.2, então você tem 0.2 de dureza a mais aqui, né? Não exatamente 0.2, mas que suporta isso. Percebe? Então essa é uma tecnologia primeira. Então tem que olhar essas ferramentas com outros olhos.
ver essa constituição, ver o metal, tá, o metal feito em forno de arco, tem que ver tudo isso e explicar, não fazer que nem os caras que eu vejo por aí. Um alicate elétrico, forno elétrico, não é forno elétrico, é forno de arco voltaico, forno de arco elétrico, não é bem elétrico, senão forno elétrico é aquele desafio que você faz lasanha, não é isso, é de alta corrente, alta voltagem. Então, minha gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. E outra coisa para finalizar, essa parte aqui deu discussão, mas se você perguntar na Kinipex, eles vão dizer, essa parte aqui é feita para bater prego, bater prego. Por quê? Porque antigamente os alicates quadrados da Klein, que tinha a cabeça quadrada, você batia ou com essa parte no prego. Só que isso aqui afetava diretamente a aresta de corte daqui e o pivô daqui, né? Nessa posição, porque é uma posição assimétrica, que bate só esse lado aqui, fazendo uma força, né, de cima para baixo só nessa região aqui. Podia estar acima, assado, mas enfim, quando eles resolveram rebaixar aqui, eles falaram, bom, aqui tem essa área aqui, né, você tem essa parte, tanto é que ela não é bem usinada aqui, bem bonitinha, é toda áspera aqui para o prego não escorregar, que nessas fazem o wafer de martelo Flaming que tem por aí americano. Então isso aqui dá mais estabilidade, porque primeiro você tem mais área, e segundo, é simétrico, você bate, né, aqui, ó, entre os dois aqui, ó, nessa área que pode ser desse lado, tanto faz, bate, vai bater, vai acabar pegando os dois, mas tem mais estabilidade para bater. Então isso aqui, entendeu? É para bater prego. Serve também para encaixar coisa para você arrancar também. Então prego também para não escapar para cá. Tá bom, minha gente? Tudo isso aí está implicado aqui. Acho que era isso que eu tinha que dizer por hoje. Muito obrigado. E até a próxima vez que eu consigo desligar aqui no controle, porque